Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? No ar, mais uma edição do Gazeta Esporte Clubes, nossa resenha semanal. Mas antes de abordarmos os assuntos da edição dessa quinta-feira, mais que, obviamente, não é Bruno Rodrigues, nós temos que desejar os parabéns ao nosso querido Gabriel Exatamente. Porta. Mais um aninho de vida, parabéns, que Deus te abençoe, te ilumine. Obrigado, Lu. Tá tendo que se ancorar no aniversário hoje, Exatamente. depois de ontem. Mas, assim, reiterando os parabéns, eu queria que você repetisse aquilo que você citou hoje de manhã em outro local. Ou seja, o Corinthians agora dá mais munição para que os rivais possam usar como chacota. Verdade seja dita, o Timão tem mais... O mesmo número de eliminação, mesmo número de eliminação na em fase pré-Libertadores prévia que o os Santos. concorrentes, número de título da Libertadores. Duro, né, Gabriel? Duro. Duríssimo, em 2011 Tolima, 15 Guarani e agora... 20 Guarani e agora o nosso Barcelona de Guayaquil. É triste, né? É um time que tem muitas dificuldades para jogar Libertadores, né? Historicamente, Uma sofre curiosidade, demais. 3 times de amarelo. 3 times de amarelo, né? Pois é. Putz. E agora faz tudo mais, faz um sentido muito maior ainda. O Corinthians até tentou ontem reverter aquele placar de 3-0 lá em Guayaquil, um placar que não se pode tomar em mata-mata, né? Se você toma um 3-0, é muito difícil você conseguir reverter. Dado as ocasiões que um jogo ele te traz, né? Aí a gente viu ontem que a equipe do Barcelona ficou 42 minutos praticamente com cera. 42 não, 35 ou 42? 42, eu acho. 42 minutos com a bola Bola parada. Mas eu não condeno isso, ô Gabriel. Não, condeno, eu também condeno. não. Eu acho que se fosse o Corinthians faria o mesmo. Só que a questão é essa: você tem um resultado de 3-0 pra reverter, o time adversário vai fazer de tudo pra a bola. Quanto mais o jogo não rolar, é melhor pra eles. Então, o Corinthians vários desafios ontem, não conseguiu. Eu acho que se tivesse mais uns 5 minutos ali, conseguiria um golzinho. Afinal, o Corinthians conseguiu fazer aquela pressão bem forte pra cima do Barcelona, mas faltou força e agora seguir e tentar buscar a final do Campeonato Paulista, ser campeão, né? Ainda mais em cima do Palmeiras e planejar os próximos desafios. Falando ainda em Libertadores da América, na próxima segunda-feira vai ter o sorteio da fase de grupos. Por enquanto, são 6 brasileiros garantidos. A expectativa é que o Bahia passe também pelo Boston River hoje para chegar ao 7º brasileiro na fase de grupos. Mas, Bruno, hoje de manhã nós fazíamos um pouquinho do... E eu até estou construindo uma reportagem para a Gazeta do Paraná de sexta-feira, fazendo esse levantamento. Ao mesmo tempo que o Brasil tem um domínio em termos de Libertadores da América, conquistando aí todas as edições de 2019 para cá, inclusive com 4 finais brasileiras, tem um histórico de quedas em fase prévia da competição. São 8 anos, né? 8 quedas seguidas. 8 anos com quedas consecutivas na fase prévia. A gente já teve aí, começou lá na Chapecoense 2018. E vem vindo aí, teve Chapecoense, teve São Paulo, teve Red Bull Bragantino, se eu não me engano. Eu tenho a sequência Teve completa. Então vamos lá. Corinthians. Um fato isolado primeiro, o Corinthians, o primeiro brasileiro eliminado, como disse o Gabriel, em 2011. Depois a Chape perdeu para o Nacional do Uruguai em 2018. São Paulo para o Talleres da Argentina 19. Corinthians para o Guarani 2020. O Grêmio para o Independente Del Valle 2021. Fluminense para o Olímpia do Paraguai 22. Fortaleza perdeu para o Cerro em 23. No ano passado, um inédito confronto entre brasileiros na fase prévia, em que o Botafogo levou a melhor sobre o Bragantino. E agora a queda do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil. Mas deixa eu perguntar para vocês. O que houve de diferente nesse Corinthians dominado? Porque, convenhamos, a queda na fase prévia se deu no jogo de ida. O resultado extremamente adverso. O que se deu de diferente desse Corinthians nos 3-0 sofridos para o Barcelona lá no jogo de ida? Do Corinthians que fez a melhor campanha do Paulistão até agora e do mesmo Corinthians que teve uma arrancada sensacional no Brasileiro do ano passado? Diferente, Lúcio, não sei se houve muita coisa no sentido de time, né? Do time titular. Mas eu acho que a postura dos jogadores, né? A gente viu que o Corinthians em Campeonato Paulista, ele
Ok, fez os resultados, conseguiu os 3 pontos, a melhor campanha da primeira fase, tanto que vai decidir a final em casa. Só que muitas vezes tem muitas dificuldades contra times, por exemplo, o Velo Clube, né, que até conseguiu se manter na primeira divisão, mas Pelo clube que fez dificuldade pra todos os paulistas, né? Todos os grandes, né? Noroeste, o Corinthians teve muitas dificuldades e era um time que conseguia vencer, mas não convencia. Então, quando teve esses jogos de Libertadores, que independente do adversário, a gente lembra da Universidade Central, que era um time praticamente amador, só que era um time muito bem distribuído Distribuído no campo. taticamente, era um time inteligente, que apesar das limitações técnicas, era um time que sabia competir. E a Libertadores ela é muito diferente, é um campeonato que não dá margem para ter esses Traiçoeiro erros. nesse aspecto. E o Corinthians é aquela velha história. O Corinthians não consegue se postar muito bem nessas competições. Até a gente pode usar a Sul-Americana como exemplo, né? O Corinthians bateu 2 semifinais consecutivas, 23 e 24, e não conseguiu ir para a final, não conseguiu ser campeão de uma Sul-Americana. Então, a diferença dos times. Da reta final do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians tinha encaixado uma sequência muito boa, o time estava muito bem amarradinho. E a parada do final do ano pro início, ela, claro, fez mal, porque os jogadores conseguiram achar a forma ideal, o ritmo ideal daquele time no final da temporada. E aí adiantou em certo ponto, mas não adiantou muito, porque era final de temporada. Claro que o Corinthians conseguiu uma vaga para Libertadores, a vaga para a Copa do Brasil, que era importantíssima. Mas quando o time começou a jogar bem, acabou a temporada. Aí teve esse início de temporada em que o time vencia todo mundo, mas não convencia, mostrava erros. E a Libertadores apenas confirmou o que a gente tava vendo. Um time com muitas deficiências defensivamente, que tem muitos zagueiros, mas são zagueiros que não passam seguranças, né? Ontem a gente viu o Félix Torres fazendo gol e tal, mas é um jogador que tem uma saída uma saída muito perigosa, assim como o André Ramalho. O zagueiro mais regular do Corinthians hoje é o Gustavo Henrique, né? Que o Bruno conhece bem, aí, já jogou no Santos, inclusive. E, enfim, acho que mudou muita coisa e isso tem que ser arrumado agora pra sequência, né? Até mesmo pro Paulistão. O Corinthians tem muitos problemas defensivos. E era algo que não tinha no final da temporada passada e que no Paulistão ficou até um pouco escancarado. Eu sinto que, óbvio, analisando todo esse macro, eu concordo com o Gabriel. Mas eu sinto também que a derrota lá foi um negócio muito situacional, sabe? O Corinthians tomou um gol e parece que se desesperou e que saiu pro jogo. Quando você toma um gol fora de casa, você não tem que sair pro jogo numa Libertadores. Você tomou um gol fora de casa, é o primeiro jogo que você decide em casa, fecha a casinha ali e segura. O Corinthians que saiu pro jogo, quis empatar o jogo e nisso acabou tomando outros 2 gols, dificultou a vida aqui. E aí aqui entra muito no mérito também da falta de um padrão de jogo, talvez. Porque o Corinthians chegou um momento ali que Só bola na segundo área, né? tempo foi inteiro. Bola na área, bola na área, bola na área. O Depay Bem sumido no jogo, muito abaixo. O Garro também aparecendo pouco, apesar de que quando a bola chegava nele, pelo menos tinha lampejos de que alguma coisa fosse sair. Ele, o guri lá, O André Carrilho? Não, o Eu gostei Ramalho. do jogo do Carrilho, hein? Gostei dele. Bom, um carrinho bom. O Ramalho. O Ramalho também, apesar de ser um ciscadorzão. O Matheus Bidu entrou bem na partida. É o André Ramalho? Não. Quem? Não, O Thales Magno? Thales Magno. Thales Thales Magno. Bem, ciscador e tal, partia pra cima, mas muito de falta de um padrão de jogo. E isso não é só o Corinthians. Todo time brasileiro chega num momento do jogo que tá perdendo, tá com desvantagem, os caras desesperam. Não pensa em construir uma jogada. É bola na área e famoso cucabol. Nossa, falar em bola na área, o Mateuzinho teve a bola que garantia a disputa de pênaltis nos últimos momentos da partida. Nesse momento eu levantei do sofá e falei, agora vai. Nossa, quando ele chutou pra fora, eu falei, Não, acabou. Já tava parado o jogo, né? Eu acho que sim, mas enfim. Foi a grande chance. Ah, o Depay, o Bruno falou, o Memphis Depay também teve uma chance muito boa, que ele tentou pegar de voleio. Nem acertou a bola em cheio. Ontem ficou devendo. Não só ontem, na Vem há temporada. algum tempo. A temporada inteira tá devendo. Eu acho que o último jogo bom dele foi contra o Santos no 2x1 na primeira fase. 2x1? Sim. É 2x1.
O Luciano não marcou aqui. Ô, Papinha, quantos minutos a gente tá aí de podcast? Eu esqueci, mas deve ter uns 5 já. Aí, ó. 5 minutos. Então nós vamos até... 10? 10? Opa, Nossa mais de senhora, 20 passou minutos. rápido. Muita coisa, hein? Enfim, Corinthians, então, agora o consolo vai ter ainda a possibilidade de uma competição internacional que vai para a Copa Sul-Americana. Mas eu pergunto para vocês, no caso de um Corinthians, tem uma terceira queda numa fase prévia de Libertadores às vésperas de um clássico contra o Palmeiras numa decisão do Campeonato Paulista. Óbvio, um estadual ele fica muito em termos de importância para o clube abaixo de uma competição do tamanho de uma Libertadores da América. Mas assim, ser superado pelo Palmeiras agora deixa o clima no Corinthians insustentável. Não é uma opção. Assim, ontem o Augusto Melo falou, em alguns setoristas ali perguntaram para ele sobre decisões de sequência do Ramon ou não. Ele falou que vai depender do que acontecer com a final do Palmeiras. Então, eu acredito que se o Corinthians for campeão, Permanece. ele permanece. Se não for, o Ramon Dias não fica. Não é. Nem ele, nem o filho. Nem ele, nem o Ramon Liano, né? É a Ramon dupla. Liano. Mas eu acho que agora não é uma opção perder esse Campeonato Paulista pro Palmeiras. Eu lembro muito bem, naquela derrota pro Tolima em 2011, o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Existia um clássico contra o Palmeiras no domingo. E não demitiu o Tite, não. E não demitiu o Tite, foi E lá e foi ganhou. campeão do Libertadores no ano seguinte. Lembro daquele gol do Alessandro, né? Ele ficou enfurecido, assim, mexeu com todas as placas de publicidade, chutou lá e tal, deu uma confusão. Alessandro de Assis Chateaubriand, grande Alessandro. Mas acredito que não seja uma opção. O Corinthians... até falávamos, né, quem que seria um melhor desafiante para o Corinthians nesse final, nesse Paulistão, nessa final entre São Paulo e Palmeiras. Todo mundo tinha que era o Palmeiras por ser um jogo mais franco para o Corinthians, né? O Corinthians tem encontrado muitas dificuldades contra o São Paulo e esperamos que o Corinthians consiga ser campeão, porque, claro, eu tô falando como torcedor, mas assim, vai ser difícil porque o Palmeiras... apesar do Corinthians começar o Paulista sendo o melhor time da fase de grupos, hoje o Palmeiras vem jogando muito mais e vem evoluindo todo o jogo, né? A gente viu aí nesse último jogo contra o São Paulo a estreia do Vitor Roque, são jogadores que estão chegando, vestindo a camisa, e hoje eles estão um pouquinho acima do Corinthians, vai ser difícil. Ainda falando de Campeonato Paulista, quero fazer uma observação para que vocês debatam aí. Tem uma situação alheia ao Paulistão, mas que interfere diretamente nessa final entre Palmeiras e Corinthians. Jogo de volta, jogo de ida então domingo agora, no Allianz Parque, 6h30. O jogo de volta está marcado para uma quinta-feira, dia 27 de março, 9h35 da noite, na Neoquímica Arena. Corinthians decidindo em casa por ter melhor campanha no Paulista. Mas, diferente do Gaúcho e do Carioca que terminam domingo, o próprio Mineiro que termina no próximo fim de semana, o Paulistão vai ter a partida decisiva no meio da data FIFA. A seleção brasileira, inclusive, tem jogo dia 20 contra a Colômbia, em Brasília, e depois dia 25 contra a Argentina lá. Uhum. Que maneira... Fatalmente, os dois times têm ausências aí para essa decisão. De que maneira essa situação data FIFA, jogos eliminatórias, interferem na decisão, principalmente no segundo jogo. Eu acho que o Corinthians tem... Eu acho que influi menos pro Corinthians do que pro Palmeiras. Se for ver os desfalques do Palmeiras. Porque o Palmeiras vai perder o Estevão, o Palmeiras vai perder o Richard Rios, o Palmeiras... Eu não sei como que vai ser, porque... Quando que é o segundo jogo? Dia Quinta-feira, 25. Não, na verdade, eu só reparando. O jogo ocorre depois da segunda partida da data FIFA, não no meio, como eu falei. Não, Só então fazendo essa correção aqui. Vamos jogar, pelo menos... Não sei se o Depay joga, né? Porque é lá na Holanda, mas o Santos mesmo, se chegasse à final, tava contando com o Neymar. Jogar virado. Vai ser em cima do laço. Em cima do laço. Vai chegar pra jogar. Não ia treinar nenhuma vez na semana e ia jogar. O Santos estava contando com isso caso chegasse à final e tivesse a convocação do Neymar e tudo mais. Eu acho que não chega. O Estevão acho que joga. O Richard O Rios. Richard também. Rios joga. O Corinthians eu não sei quem que tem convocado. O André Carrilho foi convocado. Carrilho, Félix o Torres. Félix Torres, o Depay eu não sei se joga. Foi convocado? Foi Foi convocado. convocado. Aí é mais complicado porque o Depay vem lá da Holanda. Mas o resto eu acho que deve tudo ir pro jogo. Ainda mais tratando uma final, né? Pelo menos começando no banco, né, Lúcio? Sim. E depende muito da maneira que os jogadores vão ser utilizados por suas seleções. O José O Martins. Estevão não deve ser O titular. Estevão na não deve seleção. nem entrar, eu acho. Na Venezuela, o José Martins é o volante que mais é usado ali. E ele tá pendurado, então acredito que ele vai fazer o primeiro jogo dessas sequências de 2.
forçar o cartão amarelo e voltar antes. Ele já fez isso, já, inclusive. Tá, então, decisões É. e datas FIFA agora no mês de março. Lembrando que são eliminatórias, né? Não é amistoso. São É eliminatórias. eliminatória. Jogos É, válidos. mas Dois grandes importante. clássicos, ainda mais inclusive. pra Venezuela que tá disputando classificação, né? E Sim. será que o Neymar vai? Neymar diz que vai, diz que a seleção tá acompanhando ele passo a passo e tal. Por mim não ia. Não ia. Por mim não ia. Neymar que vai estar em Curitiba, fim de semana. Santos e Curitiba, amistoso. É mesmo. Você não vai lá? Não, muito trabalho. Não vale o Não, esforço. não. Não vale o O esforço. jogo não vale 3 E assim, pontos. a gente sabe do histórico que tem os organizados dos dois times vivem brigando, né? Eu acho que nos últimos 5 jogos ali teve briga. Enfim. Não briguem! Pelo amor de Se Deus. matem. Daqui a pouco a gente temos tempo para falar um pouquinho dos estaduais, muitos deles vão terminar no próximo fim de semana, mas eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós estamos aí praticamente encerrando a segunda fase da Copa do Brasil. Hoje, os 3 últimos jogos, destaque para o jogo do Atlético Paranaense, que favoritaço contra o Guarani de Bagé, deve passar, e teremos então 3 times paranaenses na próxima fase da Copa do Brasil. Maringá, o Operário, que passou ontem, e o Atlético Paranaense. A Copa do Brasil... Mas por que eu entrei nesse tema? Porque domingo tem Clássico Grenal. Uhum. E olha, meus amigos, estão me colocando aqui no lugar da torcida gremista. O Grêmio passou por Não ontem. está fácil de torcer pro Grêmio em 2025. Não. 3 decisões por pênaltis. Pois é. Passou por ontem. Ontem Se eu não fosse o tinha- goleirão do Atlético, 2 entregadas do goleirão. Eu tinha certeza que ontem era fim de linha pro Grêmio. Uhum. Porque esse time do Atlético é enjoado. É, enjoado. É enjoado, é um time. Não, e assim, arrumadinho. um jogo com lances bizarros. O Como gol do é João que Lucas, um gol contra aos 48 minutos do segundo do tempo, jeito que foi. pra levar o jogo pras penalidades, já com a vaga na mão. E detalhe, o goleirão do Atlético também entregou no terceiro gol do Grêmio, na saída. Sim, saiu tudo errado. Foi o segundo gol que ele Segundo. Meu Deus do céu, aquele segundo gol ali é bizarro. Frango. Enfim, o Grêmio então vivenciou uma disputa por pênaltis na primeira. O Grêmio que chegou na terceira fase sem vencer. Lembramos isso. Dois empates. Né? Empate com o São Raimundo, decisão por pênaltis. O Volpe salvando. Aí vivenciou uma decisão por pênaltis. Grande salvando. Ontem foi o Grando, mas Ontem foi o Grando, contra o é. Juventude, nas semifinais, de novo, o Volpe. Volpe salvando. Enfim, o Grêmio pode O até Grêmio vivenciar. copeiro, né, Lúcio? Hã? O Grêmio copeiro. É. Mas aí, pergunto pra vocês. Há a possibilidade de uma quarta disputa de pênaltis pro Grêmio em 2025 na final do Gaúcho? Precisa vencer por 2 gols de Se diferença. for é na Copa do Brasil, no Gaúcho já foi, já. Taçada pitanga? Já. Não, Calma. não. Domingo tem o jogo de Não volta. existe. Posso falar? Não fale, não Posso fale. falar? Não, pelo Vamos bem, esperar. pelo bem- Segunda-feira a gente repercute quem vai ser o campeão gaúcho, mas tem o jogo de volta. Pelo bem do futebol, né? Chega do Grêmio ganhar gaúcho. É. Chega. Vamos fazer um rodízio ali. Tá na hora do Inter ganhar um título também. Já, Aí ano já que tá, vem ganha o Juventude. é, aí já tá na vamos- hora do Inter ganhar um título. E Eu o acho que Inter... o Juventude tinha gabarito Tinha. pra vencer o ano passado, cara. Tinha. Esse ano até, se for ver. Ele competia melhor com o Inter na final do que com o Grêmio. Tinha Foi- certeza disso. É, daqui uns anos a gente vê o Monson ganhando o Gaúcho. Moção. Esse é um pouco mais difícil. Esse é Mas enfim, difícil. jogo de volta com uma grande vantagem pro Inter. E o Grêmio que até ontem poupou alguns de seus jogadores aí visando. O próprio Volpe foi poupado, né? O Volpe foi poupado para visando esse jogo de volta domingo, Beira-Rio. Poupou e quase correu o risco de perder uma bolada, né? Correu isso. Foi no fio da navalha. Foi no fio. E pra um time que diz que tem problema financeiro, porque o Grêmio é um time que passa uns apertos aí de vez em quando. Destacar também o Retrô, né, Lúcio? Retrô. Desbancou ali o Atlético Goianiense. A Zebrinha apareceu na Copa. Derrubou o técnico, né? Zebra. Ou o Atlético já tava sem? Eu acho que já tava sem já. Não, O não. Atlético Goianiense. Eu sei que o novo técnico deles é Rafael Guanais. Do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Bom. Foi anunciado. Boa escolha. Ex-operário. Boa escolha. Ex-operário. E também a Campeão paranaense pelo Atlético também. eliminação do Vitória pro Náutico, um time de Série C batendo um time de Outra zebrinha. Série A, né? O Vitória me chama a atenção pela sequência invicta que ele tinha É. na temporada. Acabou, né? Acabou. Acabou. E, claro, o Náutico, ele... O Náutico é um time de Série C, mas um time que pode facilmente competir na Série A, Série B. Não... Eu digo mais pela história, né? Assim, se pega um Náutico e Santos, um Náutico e Corinthians no Aflitos, É chato. é chatíssimo, né?
E legal ver o Náutico voltando a competir bem. Espero que até suba da Série C para B, que faz Gosto do falta Náutico. o Náutico. Eu lembro do ano que o Náutico abriu uns 10 pontos na Série B e perdeu o acesso. Bah. 10 pontos na liderança e perdeu o acesso. Faz uns 2, 3 anos, cara. E daí depois no outono caiu. E falando em time nordestino, esses dias eu e o Bruno, a gente tava trocando uma ideia trocando figurinha no Zap. E lembramos que a Série D tá perto, né, dos primeiros jogos. E tava, fazendo ali, dando uma olhada na tabela, os times favoritos para subir. E não sei se você concorda, mas Santa Cruz, América de Natal e 13? 13 da Paraíba, acho. E 13 são os Então, favoritos, né? Pra então, subir. entre Os os favoritos. times favoritos é mais... É que na Série D a gente tem que colocar 10 favoritos, né? É. Porque O mata-mata, ele acaba... ele é traiçoeiro, o mata-mata da Série D é Exatamente. traiçoeiro. Ele oferece a possibilidade de uma zebrinha. Exemplo do que ocorre na Copa do Brasil. Mas, de fato, os nordestinos eles começam um pouco na frente em termos de Série D. Falando de zebrinha, disputa de pênaltis, o Ceará passou um apuro contra o Confiança ontem Tomou também. 3x0 e buscou, né? 2x0 2x0 e buscou. tava perdendo e E o Confiança não treinou pênalti. não teve confiança nas penalidades. o Trocadilho Ceará- infame. O Ceará do atacante Pedro Raul, né? Que Desandou fazer gol. desandou fazer gol. Há rumores que ele é colorado, tá? É ele é mesmo? gaúcho e dizem Eu que ele é colorado. tenho uma hipótese, não, tenho um pensamento de que tem jogador que ele é feito para determinado nível de time, que se ele subir um nível de time, ele não vai render. O Pedro Raul é esse. É um desses. Ele joga em time médio. Ceará, Goiás, ele vai Que não tem tanta render e cobrança, tal, né? não tem tanta cobrança. É um time que, apesar de não ter tanta cobrança, tá sempre ali na Série A, às vezes arruma uma coisinha, rende nesse tipo de time. Aí vai pro Corinthians da vida, vai pro Vasco, Pesa. não vai. Falar em quem teve boas aparições na Copa do Brasil, nosso querido Rodrigo Alves, né? Metendo gol lá no Botafogo da Paraíba, também classificado para. O jogo foi na terça-feira, não é, Bruno? Isso, Botafogo da Paraíba. 4x0 Tá pra na cima C, do Concorde. Ou subiu pra B? Tá na Tá na C, C, tá Tá na na C. C. Mais uma vez deixou escapar o acesso na. Um dos favoritos na C de novo, cara. Eu acho. A história do Botafogo da Paraíba se assemelha muito com a do Fortaleza, né? O Fortaleza ficou de 13 a 16 batendo na trave na série Perdendo C. acesso. Perdeu pro no- Brasil de Pelotas, perdeu Perde- para outros times. Eu vai não chegar a lembro hora. pra quem que foi que eles perderam acesso uns anos atrás, que os caras fizeram arrumaram um gol no finalzinho. O Fortaleza tava com a vaga na mão, arrumaram um gol, o Fortaleza ficou, mas enfim. Botafogo é a mesma situação. O próprio América do Rio Grande do Norte na Série D também foi assim, ficou uns 3, 4 anos batendo na trave, até que subiu e depois caiu. Enfim, Rodrigo Alves, Rodrigo Alves. dois gols na Copa do Brasil. Aliás, o jogo da última terça-feira eu parei pra assistir porque até pra apreciar os jogadores que passaram por aqui. Gama muito bem no Botafogo da Paraíba, o próprio Rodrigo Alves, tinha o Carlos Henrique jogando no Concórdia, João Bursi, técnico do Botafogo, e o Botinha com Henrique Dourado no comando de ataque, né? Um time bem interessante. Ceifador. Ceifador. É interessante ver assistir. Às vezes eu também paro pra assistir um futebol alternativo, assim, pra ver essas lendas, assim. Pra pensar, Curioso. esse eu já vi jogar. Esse eu já vi De de pertinho, de jogar. pertinho, de pertinho. Tá chegando a segunda divisão paranaense aí pra Segunda divisão do Paranaense. eu prestar atenção nas coisas que acontecem. Já que você falou Paranaense, Você viu quem que o Iguaçu anunciou hoje? Eu. Neto Baiano. Neto Baiano. Aquele Neto do Baiano. Vitória. Aquele. Tá grisalho já, tá grisalho, assim. O cara é Interminável. imparável, interminável. Como diz nosso grande Giovanni Lippe, um grande ataque do Iguaçu. Nixon, Coruja, Nixon e Neto Baiano. Nixon é aquele também. Aquele também? Aquele também. Coruja, imagina. Qual que é a chance do Coruja ser bom, né? Coitado. Grande Vem, ataque. vem aí a segundinha, mas vem aí também. Agora a gente põe um ponto final na Copa do Brasil para falar um pouquinho de estaduais ainda. Mas claro, nós vamos conhecer aí na próxima semana os finalistas do Campeonato Paranaense, jogos de ida. Neste fim de semana de sábado tem Operário e Londrina, Operário embalado pela classificação na Copa do Brasil. Deu uma sofridinha também, né? Deu uma sofridinha, 1-0. mas pegou um bom time o Operário. Até o Bruno Pivetti pontuou na entrevista que enfrentava uma equipe que teve a melhor campanha na primeira fase do Mineiro. Sim. E depois foi eliminado pelo Galo, enfim. O Operário que 1x0 pro Operário é goleada, né? O Operário é um time que tem... Nesse jogo contra o Londrina, você quer dizer? Não, no geral. O Operário é um time que é acostumado a ganhar por placar magro. Tanto que ano passado foi bem pra caramba na Série B. E era o time com menos gol no campeonato. Curioso. Pô, Operário... Palpites aí pra Operário Londrina, então.
Palpite, vamos lá. Eu acho que o Operário tem esse favoritismo de estar jogando bem nos últimos jogos. Porém, falei aqui no último, repito, talvez o tabu que eles. A dificuldade que eles têm de enfrentar o Londrina possa pesar, né? Mas eu quero apostar no Operário. Eu acho que uma final de Operário. A final perfeita desse Paranaense, pra mim, seria Operário e Maringá. Operário Então, Maringá. eu quero que o Operário elimine o Londrina. Não queime a minha língua, não queime a língua do Gabriel Porta, porque eu falei aqui mesmo que o Operário seria campeão paranaense. Será? Mas mantenho. Você, Minha Bruno, torcida palpite pelo avanço do Operário. Eu acho que dá 2-0 Operário esse primeiro jogo aí. É mesmo. Minha torcida é pelo avanço do Operário. jogo de volta então na próxima Jogo de terça-feira. volta na O terça. Atlético tem o jogo contra o Maringá, jogo de ida no domingo. Partida de volta na quarta-feira, mas lembrando que o Atlético ainda tem Copa do Brasil antes. Não deve interferir de maneira muito intensa, porque Uhum. é favorito, mas entre Furacão e Dogão, na visão de vocês. Preferência pelo Maringá, mas eu acho que dá Atlético. Infelizmente, do Atlético. Por Eu acho que vários fatores. o desafio do Atlético vai ser na final, caso pegue. Contra quem for que pegue, eu acho que o Operário e Londrina são dois times que vão dificultar bastante a vida do Atlético. Não sei se o Maringá tem tanto. Não vai ser um jogo fácil pro Atlético. Eu acho que o Atlético é o favorito, é o time da capital, com mais investimento. Mas o Maringá consegue elevar esse nível de competitividade com o Atlético até que certo ponto, né? Uhum. A gente viu até que ponto, né? A gente viu nesse jogo da primeira fase que o Maringá competiu, mas não foi o suficiente. Então possa ser um indicativo do que a gente vai ver nessa semifinal. Classificações na Copa do Brasil, no caso do Operário, do Maringá, e derrubar um Coritiba, pesa? Da moral? Da motivação? E a motivação, além disso, é a motivação do Atlético, né? Que ganhou o título, ganhou um título recentemente paranaense em cima do Maringá. Desejo de revanche. Então é uma revanche, seria uma revanche e ainda assim contra a dupla Atletiba, né? Uhum. Então seria algo perfeito. Se o Maringá passa pelo Atlético, vai ser muito difícil de tirar o título deles. Chega grande. Campeonato Paranaense, então, nós vamos ter definição. Paulista, querem fazer algum complemento nessa decisão? A gente falou muito do Corinthians, mas enfim. E o Palmeiras, que estava só observando não vou usar o termo tragédia, mas eu acho que o sentimento corintiano hoje é um pouco disso, né? Enfim, o Palmeiras não me empolga. não empolga. Não me empolga. O time do Palmeiras não me empolga. Criou pouco contra o São Paulo. Uhum. Bateu mais do que jogou. Teve a polêmica da arbitragem lá, que também não acho que foi pênalti, mas tem a polêmica da arbitragem, né, que ficou ali o Corinthians e o Palmeiras discutindo quem seria. Assim, o Palmeiras é um time que não tem jogado bonito, mas é um time que tem melhorado as atuações ultimamente. Quando a gente criou a expectativa para o Palmeiras ser eliminado do Campeonato Paulista, emendou 3 vitórias seguidas, passou pelo São Bernardo, passou pelo São Paulo e tá aí de novo em final, pode ser tetracampeão. Então é um time que mesmo não jogando bonito, ele tem feito os resultados. E ainda tem jogadores importantes crescendo nessa reta de temporada. Nesse momento da temporada. O Veiga, Rafael Veiga é um, bem. né? E a próprio Facundo Torres começou a chamar um pouco mais da responsabilidade. Teve o azar do Maurício machucar. Maurício que estava jogando bem. Tava muito bem. O Estevão. O Estevão, que contra os times grandes sempre tem essa questão, né? Que ele não chama o jogo pra si. Aí tá uma oportunidade pra ele tentar Craque contra o Criciúma. mostrar que ele é craque mesmo, que ele decide jogo grande. E o fator Abel, né? Um cara multicampeão que quando chega em final as decisões dele pesa e ele sempre toma decisões corretas. Então, acho que esses são os trunfos do Palmeiras contra o Corinthians. Abel melhor que Ramon Dias, então. O Abel é um cara que poderia ser o treinador da seleção brasileira, inclusive. Eu gostaria de ver o Abel na seleção. Eu já pensei nisso algumas vezes também. Quando me perguntam quem você colocaria? Abel Ferreira. Pensando em nome... Escassez de nomes que nós temos. Nomes brasileiros, o primeiro que vem na minha cabeça é o Abel Ferreira, por essa sequência de bons trabalhos que ele vem mostrando no Palmeiras. Exatamente. Não conheço como pessoa. E ele demonstra não ser muito simpático como pessoa, mas enfim. Nem um pouco. Mas olha o Filipão, né? O Filipão era um xarope, mal-humorado,
Mas era um cara que nos deu a nossa última Copa. É verdade. Lá se vão 20, quase 23 anos já. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Inclusive, quem quiser aproveitar, aproveitando o gancho do Gabriel Copa, na semana passada, na edição da Gazeta do Paraná, no último domingo, eu preparei uma reportagem que relembrou o terror do chamado Gol de Ouro, que era um nome que foi dado pela FIFA para valorizar o lance, para dar aquele floreio, mas enfim, o fato é que o lance era chamado morte súbita. Ocorreu 3 vezes na Copa do Mundo, ainda dá tempo, corre lá, porque está no portal da Gazeta do Paraná e também na edição do último domingo. Gauchão, não preciso me preocupar na visão de vocês. Não. Lúcio, segunda-feira você vai estar aqui É. vestido com a camisa do Inter, feliz. Espera, calma. Eu sou daquele pés no chão ao Sim, extremo. é importante, é importante. Nem. Não, aí se você falar isso, aí, Não, aí não o falo, Luciano não se falo, não preocupa, falo. cara. Que aquela eu achei que... Deixa, contenha-se, Bruno. Pra fechar o nosso assunto, que o nosso tempo já tá quase esgotado, né, Papinha? É. Carioca também definido, assada pitanga. Eu falei que o Fluminense ia dificultar, mas Eu também achei que o Fluminense ia endurecer o caldo, no mas fim o não. Bruno tava coberto de razão. Ah, aí. nem Mas, cara, não tem comparações. E assim, o elenco do Flamengo nem é mais tudo aquilo, né? Se a gente for ver, tem uma baita pesada ali, mas são piá bom. Pesada boa. E eu acho que já era meio sabido o que ia acontecer. O time do Fluminense é muito morde a sopra, sabe? Quando você fala piazada, eu tenho que tirar o chapéu pro Dorival Júnior, porque ele, para essa convocação agora, para os próximos compromissos das eliminatórias, ele olhou para um menino chamado Wesley, né? Uhum. Lateral do Flamengo. E o futebol brasileiro tem essa carência de laterais direitos. E- Quem sabe surgindo aí. Um novo, né? E o É. Wesley, ele tem um negócio que o gestual dele me encanta, cara. Eu gosto muito dele, apesar de, né, o cara joga no Flamengo aí. É difícil. Mas eu acho que o Carioca tá definido. Lúcio, só o meu último destaque aqui. Diga, meu A garoto. gente teve aquela situação do jogador, o Gabriel Popó, que acabou falecendo, né, lá no 15 de Jaú. Ontem o 15 de Jaú que corria risco de rebaixamento, e tinha jogos atrasados por conta dessa paralisação que eles tiveram por conta do falecimento do atleta. E eles conseguiram ganhar ontem do União Suzano e se livraram do rebaixamento. E aí teve até umas homenagens. Aí, pô, esse resultado foi pro Gabriel e tal. O Gabriel que teve uma morte súbita enquanto estava no alojamento do 15 de Jaú. 15 de Jaú que disputa a terceira divisão do Paulistão. E ontem eles conseguiram se livrar do rebaixamento aí. Olha só. Garantiram a permanência na terceira divisão. Enquanto isso, nossa Briosa caiu lá no A Portuguesa Santista caiu. A2 para A3. Então, das divisões de acesso do Paulista para a elite do futsal paranaense, porque a bola já rola. Amanhã tem duelo de Liga Nacional, mas bem rapidinho. Liga Nacional amanhã já? Não, é um duelo de Liga Nacional no Ah. Paranaense, que é o duelo entre Esporte Futuro e Foz Cataratas. No Alcides-Pan tem o jogo do Moarama, em situação complicada na Copa do Brasil também, que já estreou, já perdeu pro Atlântico. Mas enfim, já que eu vim com a camisa do bicampeão da América, sábado tem Cascavel Futsal estreando contra o São Miguel, 7 da noite, ginásio da Neva. Bem rapidinho, a expectativa de vocês dois para essa temporada agora. Um novo Cascavel Futsal, mas que começa desde o início sob o comando do técnico David Hedson. Ano passado ele pegou o time já meio cambaleante, enfim, mas agora ele teve a possibilidade de montar o elenco dele. Expectativa boa. Eu vou falar o que eu sempre falo. Eu não acho que o torcedor tem que se achar que a cobrança tem que ser exacerbada, porque, de novo, a gente tá montando o elenco praticamente do zero. De novo, é uma pesada nova. E o Cascavel de hoje não é o mesmo Cascavel de 2, 3 anos atrás, que ganhou a Liga, que ganhou a Libertadores. É outro time. Então, paciência, calma. O David é um. E aqui eu falo por conhecer o cara, é um cara sensacional, com muita experiência, que já foi campeão de Liga e que sabe o que tá fazendo. Eu acho que tem que dar confiança pro time. Expectativa boa para conhecer os novos jogadores também, né? Como o Bruno falou, é verdade. O futsal tem essa rotação de atletas, é muito difícil os caras ficarem no mesmo time 2, 3 anos. Tem alguns casos, mas muito específicos. E aí tem que ter paciência de quem tá assistindo. Então, esperamos aí que seja um time competitivo, um time legal, que a cidade merece. Um Cascavel Futsal competitivo. E eu vou estar lá.
Vou assistir. Eu- Faz tempo que eu não vou assistir um eu futsal. acho que eu vou quero, dar um pulo lá quero dar um também. pulo lá pra... Passada lá. É quando vocês falam em novos jogadores, eu tive a possibilidade de ver os dois amistosos que eles fizeram, a vitória de 4-3 sobre o Foz Cataratas na Neva e aquele empate em 3-3 com o Moarama lá no São Cristóvão. Os novos me causaram boas impressões, assim. Deixaram. O Lucão disse que foi bem, Lucão né? foi bem. Lucão foi É um bem. time que compete melhor do que o ano passado. Muito mais. Importante. A gente tem o retorno do Zeca, que é um cara importantíssimo, saudável, Zeca, joga na volta muita dele, bola. voltou fazendo gol. Saudável, joga muita bola. O Carlão volta à função de capitão, né? Sim. Eu acho que todo respeito ao Gustavo, eu acho que o Carlão tinha que ser capitão do E time eu ano também passado pensava. também. Adoro o Gustavinho, mas Aham. enfim. Sucesso para ele no Carlos Barbosa, mas Eu acho Carlão sempre foi mais o líder. Carlão como capitão, eu acho que é uma... Mas enfim, Cascavel tem um bom time a fazer funcionar. Isso aí. Gurizada, obrigado pela presença de vocês. Segunda-feira a gente volta para trazer aí, na visão dos meus colegas aqui, diz que o Colorado vai ser campeão. E sim, assim esperamos. Segunda-feira a gente repercute o fim dos campeonatos estaduais. Tem sorteio de Libertadores da América, vai ter a estreia do Cascavel Futsal no Paranaense da Série Ouro e muito mais. Grande abraço. Parabéns para você mais uma vez, Gabriel. Obrigado. Tá, tchau, tchau.